Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para examinarmos as Escrituras, prosseguirmos conhecendo as Sagradas Escrituras, a Santa Bíblia. Eu sempre lembro do que o nosso Senhor, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E noutra feita Jesus disse: examinais as Escrituras. Então vamos obedecer ao nosso Senhor, vamos aprender um pouco mais do que está escrito na Santa Bíblia. Hoje eu queria mostrar para os irmãos algumas vezes que o Senhor Jesus falou com seu servo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um apóstolo que foi escolhido pelo Senhor para levar o nome do Senhor aos gentios. E esse apóstolo, ele foi quem escreveu mais da metade do Novo Testamento. Nós vamos ver que o Senhor Jesus falou com ele pessoalmente. Jesus falou com ele através de uma visão de noite. Jesus falou com ele através de um arrebatamento. Também pelo Espírito Santo, usando um irmão, usando um profeta. Vamos ver que o Senhor falou com ele em Jerusalém, na estrada para Damasco, em Cesareia, em Corinto, em Troade, no mar Mediterrâneo, lá no navio Adramitino. Foram várias vezes que São Lucas relata aqui em Atos que o Senhor falou com Paulo. Vamos ver, a primeira vez foi na estrada para Damasco, no caminho para Damasco. E está em Atos 9, 3 ao 6, e o Senhor falou pessoalmente. Vamos ver então em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 ao 6. Como foi? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, aqui foi a primeira vez. O Senhor Jesus falou pessoalmente com o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, pessoalmente. A segunda vez foi numa visão, na casa de Judas, na rua chamada Direita, lá em Damasco. E está em Atos, capítulo 9, no versículo 10 em diante. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ou seja, Paulo, aqui ele ainda era chamado de Saulo, estava na casa de Judas, na rua chamada Direita, em Damasco, e ele teve uma visão onde o Senhor Jesus mostrou para ele o que ia acontecer pouco tempo depois, que Ananias, o irmão Ananias, servo de Deus, iria lá orar por ele. A terceira vez foi também lá na casa de Judas, em Damasco, na rua chamada Direita. Usando quem? Ananias. Deus usou este homem de Deus, servo de Deus, para falar com Paulo. Vejamos aqui Atos 9, versículo 17.
E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele colocou as suas palavras na boca de Ananias para falar com Paulo. Vejamos mais uma vez. Dessa vez, ele estava em Antioquia e o Espírito Santo falou, se dirigindo a ele, no meio dos irmãos. Atos 13, do 1 ao 3, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha aí, veja o Senhor falando com Saulo através do Espírito Santo, o Espírito de Jesus falando e separando Saulo, ou Paulo, para a obra que ele tinha chamado, lá em Antioquia. O Senhor falou com Paulo também lá em Troade, e através de uma visão de noite. Isso está em Atos 16, 6 em diante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia e concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Uma visão de noite lá em Troade, direcionando Paulo para ir para Macedônia. Foi aí que ele foi para Filipos, né? Lá para Macedônia. E o Senhor tornou a falar, algum tempo depois, com Paulo, numa visão de noite de novo. Onde? Lá na casa de Justo, em Corinto. Está escrito em Atos 18, versículo 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mais uma vez, o Senhor vai falar com Paulo, dessa vez através do profeta Agabo. Ele estava na casa de Filipe, lá em Cesareia. Em Atos capítulo 21, versículo 9, diz assim, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali, por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém. O homem de quem esta cinta entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando, magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Ou seja,
Deus usou o homem de Deus, profeta Agabo, para falar com Paulo. Só que Paulo, ele já sabia. E aquilo ali, creio eu, que Deus usou aquele profeta para mostrar para aqueles irmãos o que Paulo estava indo enfrentar e ele estava disposto a enfrentar. Pois bem, o Senhor veio falar com Paulo novamente quando ele estava orando no templo em Jerusalém. E está escrito assim, em Atos 22:17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que os matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Jesus falando com Paulo, né? Que maravilha, que maravilha. Quando ele estava na fortaleza, preso, no capítulo 23, versículo 10, o Senhor fala com Paulo de novo, só que dessa vez pessoalmente. Lá no templo, ele foi arrebatado, foi através do arrebatamento. Agora o Senhor vai falar pessoalmente na fortaleza. Atos 23:10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Que maravilha, né? Do Senhor com o seu servo Paulo. E só vou citar mais uma vez aqui que o Senhor falou com Paulo. Através de um anjo de Deus, ele estava no mar Mediterrâneo, indo para Roma, em viagem, numa tempestade, num navio adramitino, e Deus falou com ele. E ele diz aqui, em Atos 27:21, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade, razoável o Senhor. É porque a palavra fora escreve fora também. Fora, na verdade, só que aqui não é fora, não é fora, é fora. Só que as duas palavras, não sei se você já percebeu, meu irmão, as duas palavras, elas, abrindo um parêntese na mensagem aqui, fora e fora escreve do mesmo jeito, não tem acento. Aqui no caso é fora, varia de acordo com o contexto, fora e fora, não sei se você já percebeu, né? Fora é de que foram, então fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Que interessante, né? Paulo dizendo, olha, fora, não é fora não, fora necessário vocês terem me ouvido, mas vocês não me ouviram. Estou dizendo com as minhas palavras aqui. Mas o anjo de Deus me disse que vai estar tudo certo. Deus mostrou para ele até que eles iam parar numa ilha. Que maravilha, né? Para encerrar sobre o apóstolo Paulo, eu queria ler em Atos 26:13-20, o que ele relata a respeito da primeira vez que ele viu o Senhor Jesus. Ele diz assim,
Foi ao meio-dia. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sob os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha aí. Livrando-te deste povo, dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus falou mais palavras para Paulo que Lucas não relata lá no capítulo 9 de Atos, mas lá no capítulo 26, ele relata com mais detalhes o que o Senhor Jesus falou para ele, que estava aparecendo para ele, ele seria testemunha e que haveria de aparecer mais outras coisas ainda. Graças a Deus. Pois bem, nós vimos aqui pelo menos 7 maneiras que Deus, o Senhor Jesus, falava com Paulo, falou com Paulo. Em visão de dia, em visão de noite, pessoalmente, usando o profeta Agabo, usando o irmão Ananias, através de um arrebatamento, e por aí vai, né? E o Espírito Santo também, né? A 7ª maneira, o Espírito Santo falando diretamente. Talvez algum irmão pode ler e dizer assim: eu queria tanto que o Senhor Jesus falasse comigo dessa maneira. O Senhor Jesus, ele fala. Talvez a maioria dos irmãos vão passar a vida toda e nunca vão ter uma visão. Nunca vão ver um anjo aqui nessa terra. Vão ver depois que nós sairmos, né? Aí nós vamos ver os anjos de Deus, vamos ver o Senhor Jesus, vamos estar com Ele para sempre. Mas Deus fala conosco. Ele fala. O apóstolo Paulo, ele é um caso à parte. O apóstolo Paulo, ele foi um homem necessário para a obra de Deus, escolhido pelo Senhor Jesus. Você pode ver, nós não somos o apóstolo Paulo. E a obra de Deus que ele fez, do jeito que ele fez, nós não fazemos. Por exemplo, Paulo, ele escreveu mais na metade do Novo Testamento. Algum de nós aqui, algum pastor, escreveu algum livro do Novo Testamento? Não. Talvez algum de nós nunca foi perseguido igual Paulo, não teve um passado igual Paulo, também não fez as viagens que ele fez, chegando em cidades onde nunca tinham se ouvido o Evangelho. Deus falava com ele. Ali estava no início. Era necessário o fundamento dos apóstolos. O apóstolo Pedro reconhece que o que o apóstolo Paulo escreveu é escritura. Lá no final das cartas do apóstolo Pedro, ele reconhece. Paulo, ele fala que, se não me engano, para os coríntios, que o que ele escrevia era mandamento de Deus, do Senhor, era a palavra de Deus. Então ele foi um apóstolo, foi um profeta, que teve uma experiência com o Senhor, viu o Senhor Jesus como um nascido fora do tempo, um apóstolo derradeiro, vamos dizer assim. Mas o Senhor fala conosco, e talvez ele fala, se não fala através de uma visão, creio que Deus pode falar, através de um profeta, através de uma visão. Não creio que Deus fica falando à torta e à direito, dessa maneira todo dia na igreja, na rua, em casa, não. Mas eu creio que talvez a maneira mais comum que o Senhor fala conosco é da forma que ele falou com Jeremias no capítulo 18 de Jeremias. Olha só, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas.
Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Está vendo? Ou seja, quando ele diz veio a minha palavra do Senhor, o contexto aqui mostra que é ouvir as palavras do Senhor. E nós vemos aqui que a palavra do Senhor veio a ele ouviu interiormente, no Espírito. Nós fomos ressuscitados no Espírito e nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala conosco, no nosso interior. Só que é preciso nós estarmos na posição, na postura, vamos dizer assim, no teu comportamento que Jeremias teve. Por exemplo, ele foi obediente, então teve obediência, porque Deus mandou ele ir na casa do oleiro. Deus vai falar conosco se nós formos obedientes. Nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus se nós estivermos na obediência. Então veja a obediência em Jeremias. Depois, silêncio e observação. Obediência, silêncio e observação. Ele foi aonde Deus mandou, obedeceu. Ele ficou em silêncio e observou. E foi assim que ele ouviu as palavras do Senhor que estão aqui registradas, que vem logo a seguir no capítulo 18 de Jeremias. Então nós também, nós precisamos, meus irmãos, todos nós, falar um pouco menos. E nós precisamos ficar mais em silêncio e observar as coisas. E sermos obedientes. Então, ó, 3 coisas. Seja obediente. Ore. A obediência começa com a oração. Ore. Então obedeça. Vá para onde Deus mandar. Faça o que Ele mandar. Estando em obediência. Esteja em silêncio e observe. Observação. Silêncio. E Deus vai falar. Deus fala com cada um de nós. Ele não nos deixa confundido, Ele não nos deixa enganado, Ele não nos deixa tomar decisão errada. Se nós obedecermos, se nós observarmos a voz dEle. Eu lembro de que Deus, Ele diz assim, lá na lei, Deuteronômio, se atentamente ouvires a minha voz, né? Atentamente. Para ouvir atentamente é preciso ficar em silêncio e observar. Como diz Tiago, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.